Bom dia, meu nome é Daniele Pagliaminuto Portela. Eu sou aluna da Universidade Federal Fluminense, aluna de mestrado. Eu estou incluída no programa de PPG CAPES, né, o Programa de Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde. E atualmente, né, eu sou orientada pelo Dr. Vitor Francisco Ferreira e o Dr. Daniel Tadeu Gomes Gonzaga. Bom, hoje eu vou estar apresentando para vocês a minha defesa de projeto de mestrado, que tem como tema a síntese de bis 1H, 1,2,3-triazóis e a avaliação da atividade inibitória do receptor P2X7. Bom, fazendo uma breve introdução, né, a respeito do que seriam esses triazóis, esses núcleos triazólicos, a primeira pergunta que se cabe responder: o que seriam esses triazóis? O que são triazóis? Bom, triazóis são heterocíclicos aromáticos da classe dos azóis, né? Eles podem ter mais de um nitrogênio dispostos nesse anéis de 5 membros e, portanto, como são 3 anéis, eles são chamados de triazóis. Bom, relacionado à sua origem. A origem dos triazóis, eles são originados de forma sintética. Eles não existem hoje na natureza, né, nem de forma natural, mineral. A gente consegue obtê-los sintetizando-os prioritariamente em laboratório. Eles estão dispostos numa classificação, né, e eles podem ser subclassificados de acordo com a posição desses nitrogênios que estão nesse anel esse anel aromático de 5 membros. Bom, eles podem ser classificados como simétricos, em que esses anéis vão estar dispostos nas posições 1H, 1,2,4-triazol, se encontra dessa forma, né, como a gente pode ver. E podem ser classificados como vicinais, em que eles estarão dispostos, os nitrogênios, nesse anel de 5 membros nas posições 1H, 1,2,3-triazol, que vai ser vão ser as posições, né? Esse núcleo com esse tipo de posição vai ser o que estudaremos no nosso trabalho, que daremos enfoque no nosso trabalho. E os que também não estão substituídos no nitrogênio, eles podem existir num equilíbrio tautomérico. Bom, ainda nesse contexto, né, de núcleos triazólicos, sobre esses núcleos triazólicos, e nos últimos anos vem sido reportado, né, algumas atividades biológicas a respeito desses núcleos, assim como atividade antitumoral, anti-HIV, anti-chagásica, dentre outras, não só essas, né. Eu trouxe aqui alguns exemplos, isso já vem sendo reportado em artigos, né, de âmbito científico, e eu trouxe aqui alguns exemplos de medicamentos que hoje estão inseridos no mercado, na indústria farmacêutica, e que são comercializados e que possuem esse núcleo triazólico, que são os antibióticos da classe dos beta-lactâmicos, o tazobactam, aqui como nós podemos ver, possui esse núcleo triazólico, 1, 2, 3. Nós temos também outro antibiótico da classe das cefalosporinas, a cefatriazina, como podemos ver aqui disposto também, um núcleo triazólico. E além desses medicamentos que já estão inseridos no mercado, nós temos aqueles medicamentos, no caso, medicamentos com esses núcleos farmacofóricos ainda estão em análise 3 de estudos clínicos. E aí a gente pode exemplificar aqui o carboxiamidatriazol, que é um anticancerígeno, e aqui a gente pode estar vendo esse núcleo triazólico. E também tem o Tissal, que é um derivado não nucleosídeo inibidor da transcriptase reversa. Tá? Aqui também disposto esse anel triazólico. Bom, como havia dito antes, a atividade biológica desses núcleos triazólicos tem sido reportado nos últimos anos, principalmente em artigos científicos. Então eu trouxe aqui um artigo científico, né, um trabalho que corrobora essa ação do núcleo triazólico 1, 2, 3, que é o que estamos, né, dando enfoque, e a ação dele bloqueando esse receptor P2X7 in vitro e a sua resposta in vivo inflamatória, essa resposta inflamatória in vivo.
E aí trouxe aqui esse trabalho de 2017 de Gonzaga e colaboradores, da revista European Journal of Medicinal Chemistry, e ela dispõe, né, a respeito de derivados triazólicos que vão ter essa inibição no P2X7, tanto em vivo e essa resposta inflamatória em vivo, in vitro e em vivo. E aí o que aconteceu nesse estudo? Foi feito, eles pegaram um grupo de 51 derivados desses núcleos triazólicos, 1, 2, 3 triazólicos, e avaliaram, né, quanto a atividade, frente a essa atividade antagonista para o P2X7 na linhagem tumoral de murino, J774 e em macrófagos peritoneais. Bom, e desse grupo, né, de 51 derivados, eles perceberam que 4 dessas moléculas inibiram de forma potente a formação do poro de membrana mediado pelo receptor. Aqui a gente pode ver a fórmula estrutural desses compostos. Esses foram os 4 que apresentaram, inibiram, né, de forma potente e apresentaram uma IC50, todos abaixo de 0,3 micromolar, né, tiveram uma boa atividade e também apresentaram baixa toxicidade em ambas as células, todos apresentando os núcleos triazólicos. Bom, trazendo aqui mais 2 trabalhos que também corroboram essa atividade do núcleo triazólico 1, 2, 3 frente ao P2X7. Nós temos aqui um trabalho de Pacheco e colaboradores do ano de 2018, né, do ano passado, recente, a respeito de em que ele incorporou uma junclona aqui a um núcleo de triazol. E aí ele viu que esse era o composto que tinha atividade inibitória frente ao P2X7 e possuía uma IC50 de 7,22 micromolar. E aqui também outro trabalho de 2015, da editora ACS, da revista Medicinal Chemistry Letters, e trata também a respeito, né, dessa relação, tanto da síntese de derivados triazólicos como essa relação de relação estrutura-atividade, bloqueando o receptor P2X7, e aí eles incorporaram uma piperidina alta a um núcleo triazólico, né, a triazopiperidina, que teve potencial inibitório frente ao P2X7, e eles testaram em 2 tipos de células, tanto em humanos, em que teve um KY, que é concentração inibitória, né, para enzimas de 4,2 nanomolar, e para ratos, que teve um KI de 0,8 nanomolar. Bom, falando agora a respeito, né, do receptor P2X7, esse receptor ele é da classe dos purinérgicos, ele é ativado por fosfolipase, né, através da essa fosfolipase ela é ativada por criado o segundo mensageiro, né, em que na realidade é ativada por proteína G, que sintetiza o segundo mensageiro e aí faz a fosfolipase D ativando. E aí o que ocorre? A alteração do ambiente iônico da célula vai resultar da ativação do receptor P2X7. E isso vai desencadear uma série de vias celulares dependendo do tipo de células, incluindo a inflamação propriamente dita, que vai levar à produção de interleucina 1 beta e interleucina 18, o percurso da proteína quinase, que ativada por estresse vai resultar em apoptose, que é a morte, né, dessa proteína, a falência. O percurso da proteína quinase, ativada por mitógeno, em que conduz à geração de intermediários de oxigênios reativos e de derivados nitrogenados, né, que são chamados ROS. E a fosfolipase D, que estimula a fusão do fagossoma e lisosoma. Então, a gente pode dizer que a correlação, né, direta do receptor P2X7 com essas vias, ele está diretamente relacionado à cascata da inflamação, a inflamação propriamente dita. E o receptor P2X7 ele tem sido implicado em um grande número de doenças, tais como a dor, neurodegeneração, osteoartrite, isso tudo é dito pela literatura, no arsenal que nós temos de artigos científicos, e vem tornando-se um alvo muito promissor para a intervenção terapêutica,
até porque as patologias que são apresentadas hoje em dia, né, a maioria são sintomáticas, né, o que causa um desconforto para o paciente, e a maioria delas causa dor provinda de inflamação. Bom, como o meu trabalho é a respeito dos bistriazóis 1H, 1, 2, 3 triazóis, cabe uma comparação a respeito dos núcleos 1H, 1, 2, 3 triazol. Porque acredita-se que a presença de dois anéis 1H, 1, 2, 3 triazóis teria um efeito sinérgico se comparado a apenas um anel triazólico separadamente. Eu trouxe aqui um exemplo de Canduzini e colaboradores, né, que eles mencionam esses dois medicamentos, que são medicamentos antifúngicos usuais hoje no mercado, né, que, por exemplo, que mostram que você adicionando mais de um anel heterocíclico à estrutura de um composto, isso torna um mais polar, principalmente aumentando sua solubilidade em fluidos orgânicos, como sangue, por exemplo. Aí aqui a gente tem o tioconazol. Aqui a gente pode ver que a gente tem dois anéis heterocíclicos, um anel imidazólico e um anel tiofênico. E esse medicamento, ele é usado como adjuvante, né, no tratamento, seu uso é tópico e local. Já o fluconazol, nós temos também dois heterocíclicos, dois anéis triazólicos, aqui só que 1, 2, 4, e a sua via de administração oral. Isso permite, né, que o efeito do medicamento seja mais potente, mais eficaz contra o patógeno em questão por conta da via de administração. Por isso, esse seria um grande efeito, né, esse efeito sinérgico de mais de um anel heterocíclico. Agora vou apresentar para vocês alguns trabalhos que comprovam essa atividade farmacológica dos bistriazóis. Bom, tem aqui um trabalho de 2018, de Abdavrabow e colaboradores, que fala sobre a síntese molecular e docking molecular de alguns derivados bistriazólicos que tiveram uma atividade antineoplásica e antitumoral, apresentaram essa atividade. E foram feitos, né, diversos compostos em que foram sintetizados e avaliados como candidatos antitumorais contra 3 linhagens de células de câncer humano, que foi a MCF7, que é para câncer de mama, a HEPG2, que é para células hepáticas, e HCT116, que é para colo do útero. E aqui, no estudo, né, ele compara os bistriazóis que tiveram maior atividade antineoplásica e antitumoral, utilizando o medicamento padrão, que foi o 5-fluoracil, que tem uma IC50, que é a sua atividade inibitória contra o que se quer observar, de 30 microgramas por ml. E os dois compostos que apresentaram maior atividade foram esses dois, o 3IA e o 3IB, com uma IC50, né, de 32,25 microgramas por ml e o 3IB de 57,06 microgramas por ml. E 650 bem variando próximo do medicamento padrão. Bom, aqui já o outro trabalho de 2019, desse ano mesmo, que fala a respeito também de derivados de Kibol e colaboradores, que também fala a respeito de derivados bistriazólicos incorporados a um bicarbazol. E que eles tiveram atividade anti-inflamatória, né, as espécies reativas de oxigênio, que é os ROS, e eles foram comparados. Tiveram também o medicamento padrão, que foi o ibuprofeno, né, um medicamento usual aí no mercado farmacêutico, bastante utilizado, anti-inflamatório bastante utilizado, e eles testaram em dois tipos de células, no sangue total, em duas situações, né? Em sangue total de humanos, observaram uma IC50 de 11, que teve a IC50 de 11,2 microgramas, mais ou menos 1,9 por ml, e de neutrófilo
neutrófilos isolados, que seriam as células do sangue, e aí teriam a ver com a inflamação. E teria uma IC50 de 2,5 mais ou menos 0,6 microgramas por ml. E aqui, esse foi o composto 14, que nós podemos ver, né, aqui os bistriazóis, né, os núcleos triazóis 1, 2, 3, e aqui o bicarbazol. E aí, para sangue total humano, esse 50 foi de 7,6, mais ou menos 0,1 micrograma por ml. E de neutrófilos, de 650 de 2,7, mais ou menos 0,09 microgramas por ml, que também variou de acordo com o medicamento padrão. É aqui mais um trabalho que corrobora essa atividade biológica, né, desses núcleos triazólicos, que é de Ashok e colaboradores, de 2017, e ele também fala a respeito de derivados, desses derivados bistriazólicos incorporados ao núcleo de 2-indolidona, em que tiveram atividade antibacteriana e antifúngica. E aí, eles testaram o medicamento padrão utilizado principal para bactérias foi o clorafenicol, em que eles testaram para alguns tipos eles testaram a concentração inibitória mínima, a MIC e a MBC, que é a concentração bacteriana mínima, contra esses patógenos, em que as bactérias foram gram positivas, as B. subtilis, as S. aureus, e as gram negativas foram a E. coli e P. vulgaris. E o medicamento usado como antifúngico padrão foi a anfotericina B. E aí foram testados os fungos Aníger, Afoetidus e C. albicans. E aí foi observado que esse composto aqui, número 15, esse bistriazol, né, incorporado à indolidona, que está aqui, ele teve uma atividade inibitória boa em relação tanto à atividade bacteriana quanto à fúngica. E aqui os valores de MIC e MBC para cada patógeno, para cada micro-organismo. Bom, como objetivo geral do trabalho, a gente tem que o objetivo desse projeto é sintetizar o bis 1,2,3-triazol funcionalizado e intercalado por um anel benzênico com a finalidade de avaliar o efeito inibitório no receptor P2X7, que está envolvido em processos inflamatórios. Dentre os objetivos específicos, o primeiro que nós temos é, mais especificamente, sintetizar e avaliar os álcools bistriazólicos, tanto na posição para quanto na posição meta, e os éteres bistriazólicos, tanto na posição para quanto na posição meta, utilizando duas rotas sintéticas alternativas. Bom, como segundo objetivo específico, nós temos a síntese de aldeídos, tanto na posição para quanto na posição meta, e de oximas bistriazólicas, tanto na posição para quanto na posição meta. E terceiro objetivo específico, né, nós temos o envio das amostras para a realização do ensaio biológico de inibição frente ao receptor P2X7 com o pesquisador Robson Xavier Faria, do IOC da Fiocruz. Bom, como justificativa, né, para a realização desse projeto, a gente tem que já tem alguns trabalhos descritos na literatura científica a respeito da atividade biológica e potente, né, desses núcleos 1, 2, 3 triazólicos, mais especificamente no trabalho de Gonzaga e colaboradores, eles falam desses núcleos 1, 2, 3 triazólicos, e o que nós gostaríamos de fazer é fazer bistriazóis com os mesmos núcleos 1, 2, 3 triazólicos realizados por Gonzaga e colaboradores, mantendo os mesmos substituintes e os mesmos grupos funcionais, sendo que acoplando mais um anel triazólico, né, fazendo um bistriazol para que se tenha um efeito sinérgico do mesmo, né? E aqui, né, tá a figura representando, né, esse esquema representando alguns
dos nossos produtos, né, que gostaríamos de sintetizar, que seria, né, a ideia é sintetizar, que são os bistriazólicos, tanto nas posições meta como para, e aqui são os álcools bistriazólicos, os aldeídos bistriazólicos, os éteres bistriazólicos e as oxinas bistriazólicas. Bom, agora falando a respeito da metodologia desse projeto, né, metodologia que tem sido elaborada e estudada para a realização desse projeto. A gente tem duas, né, que consiste, a nossa metodologia são em duas. Vou falar a respeito da primeira, que é a primeira rota, que é a síntese de bis 1H 1,2,3-triazol via bisfeniloazida. Então, o que a gente teria nessa primeira rota? A gente partiria do produto de partida, né, a parafenileno diamina, e como primeira reação nós teríamos uma diazotação favorecida pelo meio ácido, e em seguida disso, né, que formaria um sal de ozônio, e aí seguida, consecutivamente, seria feita uma substituição nucleofílica aromática com a azida de sódio, em que teríamos esse produto da azida, né, no anel aromático. E após, a próxima etapa seria, para produzir o álcool bistriazólico, seria a cicloadição 1,3-dipolar de Husten, que é catalisada por cobre, né, sulfato de cobre. O ascorbato de sódio vai permitir, né, que ela seja um 4 de substituído, e ela vai se acoplar com um alcino terminal, no caso aqui o álcool propagílico. E aí a gente teria a formação desse álcool bistriazólico. Bom, a partir do álcool bistriazólico a ideia seria fazer éteres bistriazólicos, e aí seria feita uma substituição nucleofílica, uma alquilação, né, que é uma substituição também, uma SN2, em que usaria brometos de alquila, né, em vez de THF em refluxo, e aí os R seriam metilpropil e butil, e aí conforme o substituinte ia modificar, né, esse R aqui entraria no lugar de H e formaria HBr. Bom, isso tudo para os substituintes na posição para. E aí nós temos o esquema 2 aqui representando a mesma rota sintética, sendo que partindo do princípio que esses substituintes estariam posicionados na posição meta. Iria se repetir. Bom, a partir